O Grande Conflito. Versão original. Ellen White. Último capítulo. O fim do conflito. Ao término dos 2000 anos, Cristo retorna à Terra. Ele é acompanhado pelas hostes dos redimidos e assistido por uma inumerável comitiva de anjos. No momento em que desce com terrível majestade, ordena aos ímpios mortos que ressurjam para receber sua sentença. Esses surgem como um poderoso exército, incontável como a areia do mar. Que contraste com aqueles que reviveram na primeira ressurreição. Os justos estavam revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem os traços da doença e da morte. Os olhos de toda aquela vasta multidão se voltam para contemplar a glória do Filho de Deus. Com uma só voz, as hostes dos ímpios exclamam: Bendito o que vem em nome do Senhor! Não é o amor a Jesus que inspira essa declaração. A força da verdade os compunge a abrir os lábios em involuntária confissão. Assim como baixaram a sepultura, os ímpios dela saem, com a mesma inimizade contra Cristo e mesmo espírito de rebelião. Eles não terão nenhum novo tempo de graça para remediar os efeitos dos defeitos de sua vida passada. Nada ganhariam com isso. Uma vida toda de transgressão não lhe suavizou o coração. Houvesse um segundo tempo de graça e seriam ocupados como foi o primeiro, na evasão dos reclamos divinos e em incitar rebelião contra ele. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde ascendeu após a sua ressurreição, e onde anjos repetiram a promessa de sua volta. Diz o profeta: Virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, e naquele dia estarão aos seus pés, sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Zacarias 14, 5, versículos 4 e versículos 9. Quando a Nova Jerusalém, em seu fascinante resplendor, repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la, Cristo, juntamente com seu povo e os anjos, entram na Cidade Santa. Agora Satanás se prepara para a última e cruenta luta pela supremacia. Quanto despojado de seu poder e apartado de sua obra de engano, o príncipe do mal se sentia miserável e deprimido. Mas, com os ímpios ressuscitados, vendo ele as vastas multidões ao seu lado, suas esperanças revivessem. E ele se determina a não capitular na grande controvérsia. Ele formará todos os exércitos dos perdidos sobre sua bandeira, e através deles se empenhará para executar seus planos. Os ímpios são cativos de Satanás. Rejeitando a Cristo, aceitaram o domínio do líder rebelde. Estão prontos a receber suas sugestões e pôr em prática os seus comandos. Contudo, coerente à argúcia primitiva, ele não reconhece-se como Satanás.
reivindica ser o príncipe e o legítimo proprietário do mundo, cuja herança foi-lhe ilegalmente desapossada. Ele se apresenta perante os seus iludidos súditos como um redentor, assegurando-lhes que seu poder os trouxe de volta da sepultura e que está prestes a resgatá-los da mais cruel tirania. Tendo sido removida a presença de Cristo, Satanás opera maravilhas para apoiar suas reivindicações. Ele torna forte aquele que é fraco e inspira todos com seu próprio espírito de energia. Ele se propõe capitaneá-los contra o acampamento dos santos e tomar posse da cidade de Deus. Com satânica exultação, ele aponta para os incalculáveis milhões que ressuscitaram dos mortos e declara que, como seu líder, é ele competente para subverter a cidade e reaver seu trono e reino. Naquela vasta multidão, há muitos que pertencem à longeva raça que existiu antes do dilúvio. Homens de elevada estatura e imenso intelecto, que, submetendo-se ao controle e domínio dos anjos caídos, devotaram toda a sua habilidade e conhecimento à exaltação de si mesmos. Homens cujas maravilhosas obras de arte levaram o mundo a idolatrar seu gênio, mas cuja crueldade e perversas invenções, corrompendo a terra e desfigurando a imagem de Deus, fizeram com que Deus os extirpasse da face de sua criação. Há reis e generais que conquistaram nações, homens valentes que nunca perderam uma batalha, guerreiros orgulhosos e ambiciosos, cuja aproximação fez reinos tremerem. Na morte não experimentaram mudança alguma. Ao se erguerem da sepultura, eles retomam a corrente de seus pensamentos exatamente onde ela cessou. São agitados pelo mesmo desejo de vencer que os regia antes de tombarem. Satanás consulta primeiramente seus anjos e então estes reis conquistadores e homens poderosos olham para a força e número a seu lado e declaram que o exército dentro da cidade é pequeno em comparação com o seu, e assim pode ser derrotado. Estabelecem seus planos para tomar posse das riquezas e glória da Nova Jerusalém. Todos imediatamente começam a se preparar para a batalha. Hábeis artifícios constroem implementos bélicos, chefes militares, famosos por seus sucessos, organizam as multidões de guerreiros em companhias e divisões. É dada, afinal, a ordem de avançar, e as incontáveis hostes começam a se deslocar. Um exército tal como nunca foi reunido por conquistadores terrestres, e o qual jamais poderia ser igualado pelas forças aliadas de todas as eras, desde que a guerra começou sobre a terra. Satanás, o mais poderoso dos guerreiros, comanda na vanguarda os seus anjos. E eles se unem às forças para essa luta final. Reis e guerreiros compõem seu cortejo marcial. As multidões seguem em vastas companhias, cada qual com seu comandante designado. Com precisão militar, as fileiras compactas avançam pela fragmentada e irregular superfície da terra, rumo à cidade de Deus. Por ordem de Jesus, os portais da Nova Jerusalém são fechados, e o exército de Satanás sitiam a cidade, apontando-se para o toque. Novamente Cristo aparece à vista de seus inimigos, muitos acima da cidade,
sobre um fundamento muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, acha-se um trono, alto e majestoso. Sobre este trono assenta-se o Filho de Deus, e ao seu redor estão os súditos de seu reino. Nenhuma linguagem pode descrever, nenhuma pena retratar o poder da majestade de Cristo. A glória do Pai Eterno envolve seu Filho. O brilho de sua presença enche a cidade de Deus e se estende além dos portais, inundando a terra inteira com a sua luminância. Mais próximo do trono estão aqueles que uma vez foram zelosos por causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com profunda e intensa devoção. Em seguida, estão os que aperfeiçoaram um caráter cristão em meio de falsidade e infidelidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava abolida, e os milhões de todas as eras que foram martirizados por sua fé. E além está a multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7:9. Terminou a sua luta. A vitória foi conquistada. Disputaram a corrida e receberam o prêmio. O ramo de palmas em suas mãos é um símbolo de triunfo. As vestes brancas, um emblema da imaculada justiça de Cristo, que agora lhes pertence. Os redimidos erguem um cântico de louvor que ecoa e ressoa através das arcadas celestiais. Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Anjos e serafins se unem à sua voz de adoração. Tendo contemplado o poder e a malignidade de Satanás, os remidos veem, como nunca dantes, que nenhum poder senão o de Cristo poderia torná-los vencedores. Em toda aquela resplandecente multidão, não há ninguém que atribua salvação aos seus próprios méritos, como se houvesse vencido por seu próprio poder e bondade. Nada se diz sobre o que fizeram ou o que sofreram. O refrão de cada cântico, a nota tônica de cada hino é: salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Na presença dos remidos habitantes da terra e do céu, tem lugar a coroação final do Filho de Deus. E agora, investido de majestade e poder supremos, o Rei dos Reis pronuncia sentença sobre os rebeldes contra o seu governo e executa justiça sobre aqueles que transgrediram sua lei e oprimiram seu povo. Diz o profeta de Deus: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Apocalipse 20, versículos 11 e 12. Assim que os livros do registro são abertos, e o olhar de Jesus se fixa nos ímpios, eles se tornam conscientes de cada pecado que cometeram. Veem exatamente onde os seus pés resvalaram no caminho da pureza e da santidade, e justamente o quão longe a rebelião e o orgulho os levaram na transgressão da lei de Deus. As sedadoras tentações que atraíram pela condescendência com o pecado, as bênçãos pervertidas, os desprezos aos mensageiros de Deus, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdias repelidas pelo coração contumaz
e impenitente. Tudo aparece como que escrito em letras de fogo. Acima do trono se revela a cruz. E semelhante a uma visão panorâmica projetam-se as cenas da tentação e queda de Adão e os passos sucessivos no grande plano da redenção. O humilde nascimento do Salvador, sua infância de simplicidade e obediência, seu batismo no Jordão, o jejum, a tentação no deserto, seu ministério público, desvendando aos homens as mais preciosas bênçãos dos céus. Os dias de plenos atos de amor e misericórdia, suas noites de oração e vigília na solidão das montanhas. As conspirações da inveja, do ódio e da maldade com que eram retribuídos os seus benefícios. A terrível e misteriosa agonia no Getsemane, sob o peso esmagador dos pecados do mundo inteiro. Sua traição nas mãos da turba assassina. Os terríveis eventos daquela noite de horror. O prisioneiro que não opunha resistência, abandonado por seus mais amados discípulos, rudemente arrastado pelas ruas de Jerusalém, o Filho de Deus exultantemente exposto diante de Anás, denunciado no palácio do sumo sacerdote, na sala de julgamento de Pilatos perante o covarde e cruel Herodes, escarnecido, insultado, torturado e condenado à morte. Tudo é vividamente retratado. E agora, diante da inquietação da multidão, são reveladas as cenas finais. O paciente sofredor palmilhando a senda do Calvário, o príncipe do céu suspenso na cruz, os altivos sacerdotes e a populaça zombeteira chincalhando sua agonia terminal, as trevas sobrenaturais, a terra arfante, as pedras fragmentadas, as sepulturas abertas assinalando o momento em que o Redentor do mundo rendeu a vida. O terrível espetáculo aparece exatamente como aconteceu. Satanás, seus anjos e súditos, não têm poder para desviar os olhos do quadro da sua própria autoria. Cada ator relembra a parte que ele desempenhou. Herodes matando os inocentes, as inocentes criancinhas de Belém, a fim de tentar destruir o rei de Israel. A execrável Herodias, cuja alma culpada repousa o sangue de João Batista. O fraco e oportunista Pilatos, os soldados zombadores, os sacerdotes e príncipes, e a multidão furiosa que clamou: "O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos!" Todos contemplam a enormidade de sua culpa. Debalde procuram ocultar-se da majestade divina de sua face, mais resplandecente que o sol, enquanto os remidos lançam suas coroas aos pés do Salvador, exclamando: "Ele morreu por mim!" Entre as multidões de resgatados acham-se os apóstolos de Cristo, o heróico Paulo, o ardoroso Pedro, o amado e amante João e seus fiéis irmãos. E com esse, as vastas hostes dos mártires. Ao passo que, fora dos muros, com tudo o que é vil e abominável, estão aqueles pelos quais foram perseguidos, presos e mortos. Ali está Nero, aquele monstro de crueldade e vício, contemplando a galeria e a exaltação daqueles que uma vez torturara, e em cujas extremas angústias encontrava diabólico deleite.
Sua mãe está ali para testemunhar o resultado de sua própria obra, para ver como os maus traços de caráter transmitidos ao seu filho, as paixões estimuladas e desenvolvidas por sua influência e exemplo, produziram frutos nos crimes que fizeram o mundo estremecer. Ali estão sacerdotes e prelados papistas, que reivindicavam ser os embaixadores de Cristo, e, no entanto, empregaram a tortura, a masmorra e a fogueira para dominar a consciência de seu povo. Ali estão os arrogantes pontífices, que se exaltaram acima de Deus e pretenderam mudar a lei do Altíssimo. Aqueles pretensos pais da igreja têm uma conta a prestar contra Deus, a qual de bom grado desejariam livrar-se. Muito tardiamente chega a ver que o Onisciente é zeloso de sua lei e que nenhuma maneira inocentará o culpado. Eles percebem agora que Cristo identifica seu interesse com o de seu povo sofredor e sentem a força de suas palavras. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. O mundo ímpio todo é denunciado diante da barra do tribunal divino, sob a acusação de alta traição contra o governo do céu. Ele não tem ninguém para defender sua causa. Estão sem escusas. E a sentença de morte é eterna e é pronunciada contra eles. Agora está bem evidente a todos que o salário do pecado não é nobre, independência e vida eterna, mas escravidão, ruína e morte. Os ímpios veem o que perderam em virtude de sua vida de rebelião. O peso eterno de glória muito excelente foi desprezado quando oferecido, mas quão desejável ele agora parece. Tudo isso, clama a alma perdida, eu poderia ter tido, mas preferi afastar de mim essas coisas para bem longe. Estranha insensatez! Troquei a paz, a felicidade e a honra pela desventura, infame desespero. Todos veem que sua exclusão do céu é justa. Por sua vida declaram: não queremos que este Jesus reine sobre nós. Como que fascinados, os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus. Veem em suas mãos as tábuas da lei divina, os estatutos que desprezaram e transgrediram. Testemunham a irrupção de admiração, êxtase e adoração dos salvos. E ao se difundir a onda de melodia sobre as multidões fora da cidade, todos a uma voz exclamam: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Apocalipse 15:3. E caem prostrados, adorando o príncipe da vida. Satanás parece paralisado ao contemplar a glória e majestade de Cristo. Aquele que uma vez foi um querubim cobridor relembra-se de onde caiu, um serafim resplandecente, filho da alva, quão mudado, quão degradado. Do conselho de onde for honrado, está para sempre excluído. Vê agora um outro que se posta muito perto do Pai, velando sua glória. Ele vê a coroa sendo colocada sobre a cabeça de Cristo por um anjo da alta estatura e presença majestosa, e sabe que a exaltada posição desse anjo poderia ter sido sua.
A memória evocolar de sua inocência e pureza, a paz e o contentamento que foram seus, até haver condescendido em murmurar contra Deus e ter inveja de Cristo. Suas acusações, rebelião e enganos, para obter a simpatia e apoio dos anjos, sua contumaz persistência em não fazer esforços pela própria reabilitação, quando Deus lhe teria concedido perdão, tudo aparece vividamente perante ele. Revisa sua obra entre os homens e seus resultados. A inimizade do homem para com o seu semelhante, a terrível destruição de vidas, o surgimento e queda de reinos, ruína de tronos, a longa sucessão de tumultos, conflitos e revoluções. Recorda-se de seus constantes esforços para se opor à obra de Cristo e afundar mais e mais o homem na perdição. Vê que suas conspirações satânicas foram impotentes para destruir aqueles que depositaram sua confiança em Jesus. Enquanto olha para o seu reino, o fruto de sua luta, Satanás vê apenas fracasso e ruína. Levara multidões a crer que a cidade de Deus seria presa fácil, mas sabe que isso é falso. Repetidamente, no decorrer do grande conflito, foi ele derrotado e obrigado a ceder. Conhece muito bem o poder e a majestade do Eterno. O desígnio do grande rebelde sempre foi justificar-se e provar que o governo divino era responsável pela rebelião. Para esse fim, ele concentrou toda a sua força de gigantesco intelecto. Trabalhou deliberada e sistematicamente, e com maravilhoso sucesso, dirigindo vastas multidões para a aceitação de sua versão da grande controvérsia, há tanto tempo em curso. Durante milhares de anos, esse chefe de conspiração tem a verdade pela falsidade. Mas chegou o tempo quando a rebelião deve ser finalmente destruída e revelados a história e o caráter de Satanás. Em seu último e grande esforço para destronar a Cristo, destruir seu povo e tomar posse da cidade de Deus, o arqui-enganador é totalmente desmascarado. Aqueles que se uniram a ele veem o total fracasso de sua causa. Os seguidores de Cristo e os anjos leais contemplam apenas a extensão de suas maquinações contra o governo de Deus. Ele é o alvo da execração universal. Satanás vê que sua rebelião voluntária o incapacitou para o céu. Ele reinou suas faculdades, treinou elas para guerrear contra Deus. A pureza, a paz e a harmonia do céu seriam para ele uma extrema tortura. Suas acusações contra as misericórdias e justiça de Deus são agora caladas. O descrédito que se esforçou por lançar sobre Jeová caiu inteiramente sobre ele. E agora, Satanás se inclina e confessa a justiça de sua sentença. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse 15:4. Cada questão sobre a verdade e o erro no conflito, desde há muito existente, foi agora esclarecida. Os resultados da rebelião, os frutos de se renegar os estatutos divinos, foram mostrados à vista de todas as inteligências criadas.
As consequências do governo de Satanás em contraste com as de Deus foram apresentadas a todo o universo. As próprias obras de Satanás o condenaram. A sabedoria de Deus, sua justiça e bondade são finalmente justificadas. Patenteiam-se que todo o seu trato na grande controvérsia foi orientado para o bem eterno de seu povo e de todos os mundos que criou. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e teus santos te bendirão. Salmo 145, 10. A história do pecado permanecerá por toda a eternidade como testemunha de como a existência da lei de Deus encontra-se ligada à felicidade de todos os seres por ele criados. Com todos os fatos do grande conflito em vista, todo o universo, tanto os leais quanto os rebeldes, a uma só voz declaram: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Diante do Senhor foi claramente apresentado o grande sacrifício feito pelo Pai e Filho em favor do homem. Vem então a hora de Cristo ocupar a sua justa posição e ser crucificado e ser glorificado acima dos principados e potestades e cada nome que se nomeia. Foi pela alegria que lhe estava proposta, para poder trazer muitos filhos à glória, que ele suportou a cruz e desprezou a ignomínia. E a despeito de serem inconcebivelmente grandes a tristeza e a ignomínia, todavia maiores são a glória e a alegria. Ele olha para os remidos, renovados em sua própria imagem, trazendo em cada coração a impressão perfeita do divino, cada face refletindo a semelhança de seu rei. Contempla neles o resultado do trabalho de sua alma e fica satisfeito. Então, com voz que alcança todas as multidões congregadas dos justos e ímpios, declara: eis a aquisição de meu sangue. Por estes sofri, por estes morri, a fim de que pudessem habitar em minha presença pelas eras eternas. Em um cântico de louvor acende as vozes dos que estão vestidos de branco ao redor do trono. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria, e força e honra, e glória e ações de graças. Apocalipse 5:12. Apesar de Satanás ter sido constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a dobrar-se diante da supremacia de Cristo, seu caráter permanece inalterado. O espírito de rebelião, como uma poderosa torrente, irrompe novamente. Cheio de frenesi, ele decide não se render no grande conflito. É vinda a hora para uma última e desesperada luta contra o Rei dos Céus. Ele entra precipitadamente no meio de seus súditos e se esforça por inspirá-los com sua própria fúria, impelindo-os a uma batalha imediata. Mas de todos os intocáveis milhões, os quais ele seduziu à rebelião, ninguém há agora que reconheça sua preeminência. Seu poder chegou ao fim. Os ímpios estão cheios do mesmo ódio, o mesmo ódio a Deus o qual inspira Satanás. Mas veem que seu caso é sem esperança, que não podem prevalecer contra Jeová, sua ira se acende contra Satanás, e aqueles que foram seus agentes no engano e com furor de demônios, voltam-se contra ele. Diz o Senhor: pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, e eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria
e mancharão o teu resplendor. À cova te farão descer, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. E te tornarei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Ezequiel 28, versículos 6 a 8 e versículos 16 a 19. Toda a armadura daqueles que pelejam com ruído e com vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto e fogo. A indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Sobre os ímpios fará chover laço, fogo, enxofre, vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Isaías, capítulo 9, versículo 5, capítulo 35, versículo 2 e Salmos, capítulo 11, versículo 6. De Deus desce fogo do céu. A terra se abre. As armas ocultas em suas profundezas são sacadas. Chamas devoradoras irrompem de cada fenda escancarada. As próprias rochas estão em fogo. Vindo é o dia em que se arderá como um forno. Os elementos se fundem pelo tremendo calor, e também a terra e as obras que nela há são queimadas. Malaquias 4:1, 2 Pedro 3:10. A superfície da terra parece uma massa derretida, um vasto e tempestuoso lago de fogo. Chegou o tempo do juízo e da perdição dos homens ímpios, o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição pela luta de Sião. Isaías, capítulo 34, versículo 8. Os ímpios recebem sua recompensa na terra. Provérbios 11:31. Serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4:1. Alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem por muitos dias. Todos são punidos de acordo com suas obras. Os pecados dos justos foram transferidos para Satanás, e ele tem de sofrer não somente pela sua rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Sua punição deve ser muito maior do que a daqueles a quem enganou. Depois de perecerem os que foram seduzidos por seus enganos, ele ainda deve viver e sofrer. Nas chamas purificadoras dos ímpios são finalmente destruídos raiz e ramos. Satanás a raiz e seus seguidores os ramos. A plena penalidade da lei foi aplicada. As demandas da justiça foram atendidas, e o céu e a terra, contemplando-o, declaram a justiça de Jeová. A obra destruidora de Satanás está para sempre terminada. Durante 6.000 anos ele realizou sua vontade, enchendo a terra de desgraças e causando pesar por todo o universo. Toda a criação tem igualmente gemido e estado com dores de parto. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam os justos com júbilo. Isaías 14:7. Em um brado de louvor e triunfo, sobe de todo o universo fiel, a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e a voz de fortes trovões.
é ouvida dizendo: Aleluia, pois o Senhor Deus Onipotente reina. Apocalipse 19, 6. Enquanto a terra está coberta pelas chamas da destruição, os justos habitam em segurança na Cidade Santa. Sobre os que tiveram parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder. Conquanto Deus seja para o ímpio um fogo consumidor, para o seu povo ele é sol e escudo. Apocalipse 20, versículo 6. Salmos 84, versículo 11. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Cada traço de maldição é varrido. Nenhum inferno a queimar eternamente manterá diante dos resgatados as terríveis consequências do pecado. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado operou. Diz o profeta, contemplando Cristo em sua glória: raios brilhantes saiam da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. Abacuque 3:4. Suas mãos, seu lado ferido, de onde fluiu a corrente de carmesim e reconciliou o homem com Deus. Ali está a glória do Salvador. Ali está o esconderijo da sua força. Os sinais de sua humilhação são para a sua mais excelsa honra. Através das eras eternas e as feridas do Calvário, mostrarão seu louvor e declararão seu poder. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio. Miqueias 4:8. Chegado é o tempo para o qual os santos homens têm olhado com anseio, desde que a espada flamejante cerrou as portas do Éden, para o primeiro casal. Tempo para a redenção da possessão de Deus. Efésios 1:14. A terra dada originalmente ao homem como seu reino, entregue por ele às mãos de Satanás, e de tanto tempo mantida pelo poderoso adversário, foi recuperada pelo grande plano da redenção. Tudo que fora perdido pelo pecado foi restaurado. Assim diz o Senhor, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Isaías 45:18. O propósito original de Deus na criação da terra cumpre-se ao ser ela constituída na habitação eterna dos redimidos. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmos 37:29. O temor de tornar a herança futura muito material tem levado muitos a espiritualizar as suas próprias verdades, que nos levam a olhá-la como nosso lar. Cristo garantiu a seus discípulos ter ido Ele preparar-lhes morada na casa de seu Pai. Aqueles que aceitam os ensinos da palavra de Deus não serão totalmente ignorantes no que concerne a morada celestial. E, contudo, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram aos corações do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A linguagem humana é inadequada para descrever o galardão dos justos. Ele será conhecido apenas daqueles que o contemplarem. Nenhuma mente finita pode compreender a glória do paraíso de Deus.
Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada de um país. Hebreus 11, 14 a 16. Ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de águas vivas. A árvore da vida produz seus frutos a cada mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Existem torrentes sempre fluentes, claras como cristal, e ao seu lado árvores ondulantes lançam sua sombra sobre as veredas preparadas para os resgatados do Senhor. Ali, as extensas planícies se erguem em colinas de beleza, e as montanhas de Deus erguem seus eminentes cumes. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus durante tanto tempo, peregrino e itinerante, encontrará um lar. O meu povo habitará em morada de paz e em morada bem segura, e em lugares quietos de descanso. Nunca mais se ouvirá violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus tempos. Mas os teus muros chamará a salvação e as tuas portas louvor. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Isaías, capítulo 32, versículo 18, capítulo 60, versículo 18, capítulo 65, versículos 21 e 22. Ali, o deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isaías 35:1 e capítulo 55:13. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e um menino pequeno os guiará. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, diz o Senhor. Isaías 11, Isaías capítulo 11, versículos 6 e 9. A dor não pôde existir na atmosfera celestial. Ali não mais haverá lágrimas, préstitos fúnebres, exteriorização de pensar. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absorvido de sua iniquidade. Isaías 33:24. Ali está a Nova Jerusalém, a metrópole da nova terra glorificada, como uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão de teu Deus. Isaías 62:3. Sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. As nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Apocalipse, capítulo 21, versículos 11 e 24. Diz o Senhor: folgarei em Jerusalém e exultarei meu povo. Isaías 65:19. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21:3. Na cidade de Deus não haverá noite. Ninguém precisará quererá descansar.
Não haverá fadiga em fazer a vontade de Deus e em prestar louvores ao seu nome. Sempre sentiremos a frescura da manhã e sempre estaremos longe de seu termo. Não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Apocalipse 22:5. A luz do sol será superada por um brilho que não é incomodamente ofuscante, e contudo extrapola incomensuravelmente o fulgor do meio-dia. A glória de Deus e do Cordeiro inunda a santa cidade com luz imperecedora. Os remidos caminham à glória de um dia perpétuo, se precisarem a luz do sol. Sem precisarem da luz do sol. Não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e Cordeiro. Apocalipse 21:22. O povo de Deus é privilegiado em manter aberta a comunhão com o Pai e o Filho. Agora vemos por espelho o enigma. 1 Coríntios 13:12. Hoje contemplamos a imagem de Deus refletida, como que em espelho, nas obras da natureza e em seu trato com os homens. Mas então nós o veremos face a face, sem um véu toltador de entremeio. Estaremos em sua presença e contemplaremos a glória de sua face. Ali os remidos conhecerão como são conhecidos. O amor e as simpatias que Deus mesmo implantou na alma encontrarão ali o mais verdadeiro e suave exercício. A pura comunhão com os seres santos, a harmoniosa vida social com os bem-aventurados anjos e com os fiéis de todas as eras, os quais levaram suas vestes, lavaram-nas e as tornaram alvas no sangue do Cordeiro, os sagrados laços que reúnem toda a família nos céus e na terra. Efésios 3:15. Tudo isso ajuda a constituir a felicidade dos remidos. Ali mentes imortais contemplarão com infatigável deleite as maravilhas do poder criador e os mistérios do amor redentor. Ali não haverá nenhum adversário cruel, enganador, para tentar ao esquecimento de Deus. Cada faculdade se desenvolverá, cada capacidade será aumentada. A aquisição de conhecimentos não cansará o espírito, nem exaurirá as energias. Ali os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, concretizadas as mais altas aspirações e realizadas as mais elevadas ambições. E surgirão ainda novas culminâncias a alcançar, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a estimular os poderes da mente, da alma e do corpo. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Libertados da mortalidade, levantarão incansável voo para os mundos distantes. Mundos que se estremeceram de tristeza ante o espetáculo da miséria humana e transbordaram em cânticos de júbilo ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com inexprimível deleite, os filhos da terra entram na posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos. Participam dos tesouros dos conhecimentos e do saber obtidos através de séculos e séculos de contemplação das obras de Deus. Com visão não ofuscada, olham para cada glória da criação. Sóis, estrelas e sistemas, todos na sua designada ordem, a circular ao redor do trono
da divindade. Em todas as coisas, desde a mínima até a maior, está escrito o nome do Criador, e em tudo se manifestam as riquezas de seu poder. À medida que transcorrem os anos da eternidade, trarão eles mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Como o conhecimento é progressivo, também é o amor, a reverência e a felicidade, e eles aumentarão. Quanto mais os homens aprenderem de Deus, maior será a admiração por seu caráter. Ao Jesus lhes descerrar as riquezas da redenção e as maravilhosas realizações do grande conflito com Satanás, o coração dos remidos fremirá com as mais fervorosas devoções, e com mais arrebatador júbilo dedilharão as harpas de ouro. Milhares e milhares, e milhões de vozes se unem para volumar o poderoso coral de louvor. E ouvi de toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra que está no mar, e de todas as coisas que neles há de dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas as ações de graças, a honra, a glória e poder para todo o sempre. Apocalipse 5:13. O grande conflito chegou ao seu fim. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro será purificado. Está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade palpita através da vasta criação. Daquele que criou todas as coisas fluem a vida, luz e alegria, através de todos os domínios do espaço sem limite. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas ou inanimadas, em sua desassombrada beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Fim do livro. Obrigado por ouvir. Até a próxima.